abençoado. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos o que, irmãos? Graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe, irmãos, talvez por conta da semana você chegou aqui cabisbaixo, preocupado, aflito, às vezes com condenação, mas o que o Senhor te fala nessa tarde? Achega-se confiadamente, sem medo, sem restrição. Ah, pastor, mas aconteceu isso e aquilo. Olha, esqueça daquilo que aconteceu lá fora. Olha para o Senhor. E o Senhor, Ele diz para você nessa tarde: achegue-se confiadamente. Se é para adorar, vem me adorar, diz o Senhor, de todo o seu coração. Se é para me receber, abra o seu coração, abra a boca e clama, porque eu vou fazer grande misericórdia e graça derramar sobre a sua vida. Amém, irmãos? Então eu quero te dizer, essa é uma tarde para a noite, de nós nos achegarmos confiadamente. Por isso eu quero que você feche os seus olhos. Agora você vai esquecer da pessoa que está do seu lado, esquecer as suas preocupações, as aflições, a condenação, o jugo. Agora você vai se achegar ao Senhor, e você vai orar ao Senhor. Fala: Senhor, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo sobre este culto. Faz, meu Deus, a Tua presença fluir neste lugar. Fala para Ele, clama a Ele, chame por Ele. O Senhor diz para você: se achegue confiadamente. Sim, Deus, nós oramos nessa tarde. O Senhor é bem-vindo. Nós estamos aqui, ó Pai, com o coração aberto para receber de Ti. E nós cremos que enquanto nós adoramos, milagres, curas e maravilhas, sinais, prodígio, vai se manifestar em nós e através de nós. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Enche nossos corações. Diz isso para Ele: Senhor, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo neste lugar. Estamos aqui para adorar e bendizer o Teu nome. Aleluia. Com as suas mãos, com seus olhos para o Senhor, diz após mim, fala: Senhor Jesus, eu estou aqui para Te adorar, para Te glorificar. Eu me achego confiando, porque eu sei que eu sou amado e escolhido, e eu não irei sair daqui da mesma maneira, mas eu irei receber do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Vamos louvar o nome dEle. Aleluia. Quem está feliz no Senhor aí? Amém? Amém? Porque a sua graça nos basta. Amém? Glória a Deus.
Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, o Senhor te ama demais. A graça do Senhor está sobre ti, sobre a tua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Amém? Aleluia! Porque você é livre. Fala assim: eu sou livre. Cadê as mulheres? O seu clamor eu ouvi, estende o seu cajado, Moisés, que as águas não se abrem. O seu clamor eu ouvi, estende o seu cajado, Moisés, que as águas não se abrem. Enche o seu pulmão e grite. Aplauda o Senhor, porque você é livre.
Amém? Aleluia. Quem confia no Senhor aí? Alguns, né? Quem sabe? Quem confia no Senhor aí? Aleluia! Então você vai cantar conosco, amém? Aleluia! Você vai cantar conosco essa noite? Então você vai pular igual os meninos do culto das 7h30. Aí eu faço um desafio. Amém? Aleluia! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu além de ti? A quem tenho eu no céu além de ti? A quem tenho eu no céu além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nuvens, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nuvens, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Declare isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. A quem tenho eu nos céus além de ti, Jesus? Nos céus além de ti. A quem tenho eu nos céus além de ti, Jesus? A quem tenho eu nos céus além de ti? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou a nudez. Declare. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Aleluia. Mais palmas agora. Você vai encher o seu pulmão e vai declarar que nada vai te separar, amém? Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Agora eu quero ouvir vocês, amém? Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Amém? Agora você vai declarar nem morte. Cadê? Coloca a letra para nós, por favor. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, Ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos.
pro seu irmão, nada vai nos separar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Senhor. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Diga, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, Tu não me Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, 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 não me deixarás jamais.
Graças te damos, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tua
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome, nome de Jesus. Comece a adorar o Senhor. Senhor nosso Deus, aleluia, cante a Ele, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
louvor, digno de louvor. Tu és santo, ó Senhor, santo, ó Senhor, é o Senhor poderoso. Flua no Espírito, meu irmão, digno de louvor. Mais forte. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Senhor, santo. Se você consegue orar neste momento, comece a orar. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, 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 é o Senhor Deus poderoso. Ó Senhor, digno de louvor. Tu és santo. Quanto mais você fala santo, ele já chega a você. Ó Senhor Deus poderoso, ó Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, digno de louvor, digno de louvor. Amém, amém, Senhor. Ainda com seus olhos fechados, feche os seus olhos. Sei que há muito mais que o Senhor quer fazer em nosso meio. Nós vamos cantar novamente essa refrão, mas você vai abrir a sua boca e entoar um cântico com tanta intensidade que o poder de Deus vai manifestar sobre a sua vida. Por isso eu quero que você feche os seus olhos e olhe para Cristo. E nesse momento nós vamos adorar, continuar adorando, continuar glorificando, continuar exaltando ao nome dEle. Ele está aqui, Ele está presente. Santo, erga a sua voz, santo, erga a sua voz. É o Senhor Deus poderoso. Adore, adore, adore. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Erga a sua voz, igreja. Santo é o Senhor Deus poderoso. Com todo o seu ser. Digno de louvor. Vamos. Digno de louvor. Ei. Tu és santo. Santo
você pode. Ore em línguas. Deixa o Espírito Santo orar através de você. Entoa um novo cântico a Ele em línguas. Oh, rabassou, xerere, balabassou, soiaia, macheiaia. Vamos, igreja. Oh, reieiê, xerabalabassou, recatariabaiamassou, ialamacheia, cataiabassou, ialamassou, iorolabachei. E a cataramaçu quando ralabaxê, rabalabaia, rabalabás. Vamos, igreja. Achegue-se confiadamente ao Senhor. Se achega a Ele. Reverencia a Ele. Dê toda a honra, toda a glória a Ele. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, para declarar que Tu és o Deus, Emanuel, a raiz de Davi. Tu és santo, 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 e não há outro além de Ti. Maravilhoso Tu és o conselheiro, Tu és o Deus forte, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz. Te adoramos, Jesus. Bendizemos ao Teu nome, exaltamos o Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor Jesus, o Senhor vai operar milagres nessa noite. O Senhor vai operar curas nessa noite. Por isso, se você está enfermo, ou você está orando por alguém que está doente, desanimado, passando por depressão, tem pessoas aqui com pensamento de suicídio, eu queria que você levantasse suas mãos, porque o Senhor, foi para isso que Ele se manifestou, o Filho de Deus, para desfazer toda a obra de Satanás. E nós vamos orar, e aí aonde você está, o Senhor Jesus vai operar a cura, o Senhor Jesus vai te trazer vida. E ainda eu quero orar também pela vida do Mário, que está com câncer no pescoço. Está orando para se preparar um hospital, tratamento. Ele ainda não está se tratando, está procurando vagas ainda. Então nós vamos orar pela vida do Mário, que o Senhor vai abrir as portas e o Senhor vai operar um milagre sobre a vida dele. Vamos orar também pela vida da Yasmin. Está com tumor entre o pulmão e coluna, né? Meu Deus. Vamos orar e declarar a cura do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Enquanto nós estávamos louvando, eu vi o Espírito Santo, Ele passando e trazendo cura e refrigério sobre a vida dos irmãos. E aonde Ele estiver presente, nós como intercessores do Senhor, vamos declarar e profetizar. E o Espírito Santo vai de encontro a cada um, trazendo cura, milagre, abrindo as portas e provisões em nome de Jesus. Por isso, erga as suas mãos, vamos orar. Senhor Deus, colocamos diante de Ti e declaramos que foi para isso e por isso o Senhor veio, para desfazer toda a obra de Satanás. Por isso, sobre aqueles que estão com pensamento de suicídio, caia por terra agora pela autoridade em nome de Jesus. Caia por terra agora toda aflição, toda ansiedade, toda depressão, toda angústia. Você que está orando por enfermidade, para ser curado de toda enfermidade, eu declaro que você é curado agora no nome de Jesus. Senhor, visita Yasmin agora. Ela que está, meu Pai, com tumor no pulmão, na coluna. Pai, que o Espírito do Senhor vai visitar ela
agora e trazendo cura. Receba a cura do Senhor agora, em nome de Jesus. Sobre a vida do mar eu declaro, meu Pai, que o Senhor vem abrir as portas, Ele venha ser tratado, mas aonde Ele estiver agora, o Espírito Santo vai te encontrar Ele agora, trazendo cura, trazendo refrigério, trazendo vida. Nós oramos declarando, Senhor, opera sobre essas pessoas que estão com as mãos para cima, vai trazendo a vida de Deus sobre a vida deles, vai trazendo cura, milagre, transformações, libertação. Oh Senhor, manifesta o teu poder, Espírito Santo, manifesta a tua cura, Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, você vai testificar o milagre que o Senhor vai operar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Repete comigo, fala: Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor já liberou a cura, o milagre. Por isso, declaramos que eles são sarados, lavados, renovados, cheios do Espírito, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Quero orar por ainda diante de muitas pessoas que parecem entre nós pedindo oração e pedindo uma oração por um milagre, por uma cura, e algo que nós preservamos muito, e eu quero que você ore por isso, para que nesse ano de 2016 você possa fluir nos dons do Espírito. Amém, irmãos? Sabe, é da vontade de Deus te usar, é da vontade de Deus que, a hora que a palavra de Deus fala que do nosso interior flui a vida de Deus. Então, não importa, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja aonde você estiver, quando você começar a orar e profetizar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar, milagres, sinais e prodígios vão acontecer. Mas sabe, para ter milagres, sinais e prodígios, tudo acontece quando um homem e uma mulher de Deus levanta para interceder. Tudo acontece a partir do momento que o homem ou a mulher levanta para orar, para declarar, para se posicionar. E sabe, eu creio que aqui nós temos homens e mulheres cheios do Espírito, que a hora que você abrir a sua boca, a unção de Deus vai fluir de tal maneira que milagres vão acontecer abundantemente. Por isso eu quero que você ore. Você vai orar por essa pessoa que está do seu lado. Você vai orar e falar: Senhor, usa a vida dela, como a palavra de Deus fala, né? Por essa razão, pois te admoesto que reavivas o dom de Deus que há em ti, por imposição de mãos. Então nós vamos declarar, e o fluir do Espírito vai manifestar sobre a sua vida. E quando você chegar na sua empresa, quando você chegar lá no hospital para orar, quando você chegar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você começar a declarar, você verá um milagre de Deus fluindo, porque o Senhor tem reavivado o dom que há em nós, em nome de Jesus. Por isso, ora com essa pessoa que está do seu lado e declara a unção de Deus sobre a vida dela. Senhor Deus, eu oro, porque há uma unção que o Senhor derramou sobre nós. E eu oro profetizando sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a vida de cada pastor, discipuladores, líderes, os membros, a equipe do louvor, cada um dos irmãos vai fluir na unção que o Senhor derramou sobre cada um deles. A unção de ousadia, a unção para impor as mãos e manifestar a cura, a unção para impor as mãos e multiplicar as finanças, multiplicar milagres, curas, sinais, milagres, prodígio. Senhor, opera sobre a vida dos irmãos. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor venha reavivando o dom que há sobre cada um, o dom de visão, o dom de cura, o dom de palavra de sabedoria, palavra de profecia, de sinais, maravilhas. Senhor Jesus, eu declaro e profetizo que cada um dos irmãos, ao impor as mãos, vai ver milagre, ao declarar, vai ver provisão, vai ver a unção do Senhor fluindo. E eu profetizo, Pai, que nesse ano, meu Pai, eles verão a multiplicação acontecendo, porque eles profetizaram, porque eles declararam, porque eles colocaram o Senhor em primeiro lugar, e é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai operar, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Fala comigo, Senhor Jesus. O Senhor me ungiu para pregar, para impor as mãos e trazer cura, libertações, multiplicações. O Senhor me ungiu. O dom que há em mim vai multiplicar. A unção que há sobre a minha vida vai transbordar em todas as áreas, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Podeis assentar. Glória a Deus. Abre para mim Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8. Nesse momento vamos ter um momento de oferta. O servos pode estar posicionando. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: o Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aleluia, irmãos. Em tudo que você colocar as mãos, é abençoado. Amém, irmãos? Você crê nessa promessa de Deus? Abre para mim Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus fala: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Quantos querem receber do bom tesouro do Senhor aqui, irmãos? Quantos querem pôr as mãos, e ao pôr as mãos vai crescer e multiplicar? Aleluia. E por fim, sabe, isso aqui é promessas de Deus que é poderoso para nós. Por fim, Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz: porque a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saídes, em que semeava a vossa semente, e com o pé arregavas com uma horta. Mas a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Terra que cuida o Senhor, vosso Deus. Aos olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então, irmãos, presta atenção. O Senhor, Ele tem promessas incontáveis para nós. Contando, você vai ver que existe mais de 8.000 promessas. E sabe, elas não é para ficar somente aqui na palavra. Ela é para manifestar sobre a sua vida. O Senhor, Ele quer que você cresça, Ele quer que te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer que do trabalho de suas mãos você cresça, frutifica. Mas nesse último versículo que nós lemos, lá no versículo 12, coloca lá para nós, versículo 12. Olha que a palavra de Deus diz: a terra de que cuida o Senhor, o vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Sabe, irmãos, essa terra aqui é aquilo que você tem. É o dinheiro, é as suas finanças, é a sua vida, e o Senhor fala para você aqui: quando você entrega para Ele, Ele cuida. Quando você entrega para Ele, Ele coloca os olhos dele sobre você. E sabe, e aí continua falando: e estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Então aqui nós vemos que promessas do Senhor são incontáveis para nós. Mas o Senhor te chama hoje para você confiar a Ele. As bênçãos todo mundo quer, amém, irmãos? Mas eu quero te falar, para você ter as bênçãos do Senhor, você tem que confiar a Ele, você tem que entregar a Ele. Por isso que temos o momento da oferta do dízimo, que é o momento que nós entregamos ao Senhor. O dízimo, por exemplo, é 10%, que mostra ali que é o todo.
É como se estivesse entregando tudo para o Senhor e falando: Senhor, o Senhor é que governa a minha vida. E sabe, existe uma promessa poderosa para aqueles que entregam para o Senhor. Olha que a palavra fala: para aqueles que entregam para o Senhor cuida, o Senhor tem os olhos e o Senhor abençoa. E eu quero declarar, e eu quero dizer para você, hoje é dia de você entregar o seu dízimo, hoje é dia de você entregar a sua oferta, não só como mais um momento, mas como uma demonstração que quem vai cuidar é o Senhor. Quem vai cuidar das suas finanças, quem vai cuidar dos seus negócios, quem vai cuidar do seu futuro é o Senhor, porque Ele vai cuidar, Ele vai colocar os olhos dele ali e Ele vai fazer crescer e multiplicar. E as bênçãos que nós lemos vai se cumprir sobre a sua vida, porque você confiou totalmente a Ele. É uma demonstração de honra ao Senhor. Por isso eu gostaria que levantasse todos os irmãos que vão ofertar. Os dizimistas podem vir à frente. Enquanto os dizimistas vêm, eu quero orar por você, ofertante. Senhor, eu oro pela vida de cada um dos ofertantes. Eu oro declarando a bênção do Senhor sobre a vida deles. Esses foram que decidiram entregar diante do Senhor. E eu declaro que a bênção do Senhor é com eles. Declarando graça, declarando favor, que através dessa oferta é como uma semente que vai prosperar, vai frutificar em nome de Jesus. Aleluia. Os dizimistas, ainda com as suas mãos, por as mãos, como quem recebe. Senhor, eu oro pela vida de cada um dizimista, que a graça e a sabedoria do céu é derramada sobre a vida deles, sabedoria para crescer, para multiplicar, sabedoria para governar, que do trabalho de suas mãos eles verão as bênçãos incontáveis manifestando sobre a vida deles. As promessas do Senhor não serão somente palavras, haverá manifestação sobre a vida deles, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos, sobre a sua casa, sobre a sua família. A bênção e o favor cresce e multiplica sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Videira News. Olá, irmãos. Está começando mais um Videira News. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Você não pode ficar de fora da Holy Fest 2026. Bem-vindo à Holy Fest 2026. Mas afinal, o que é a Holy Fest? Ah, Holy Fest é... Serão dias de busca pelo sobrenatural. Oak Street, mano. É uma trocação de ideia, painéis. Sabe como é, né? Você tá na gente aqui, mano? Stands interativos, esse é o lance. Conectar, aprender a se divertir. Palco VIP, um papo reto sobre visão, identidade e propósito. A Holy Fest 2026 vai ser assim, uma pancada atrás da outra. Marcar no calendário, prepara o coração. Holy Fest 26 vai ser sobrenatural, meu pai. E ainda vai ter Worship Room. Caraca, mano, essa Holy Fest vai ser insana, hein? E eu só te contei da conferência. As crianças também têm necessidades espirituais. Elas precisam conhecer Jesus, experimentar seu amor e ter a experiência do novo nascimento. Em fevereiro e março de 2026, teremos o Encontro Mundial, um tempo preparado por Deus para marcar o coração dos pequeninos. Crianças de 7 a 9 anos e juvenis de 10 a 12 anos viverão encontros reais com Jesus, o recebendo e tornando-se filhos de Deus. A palavra diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Pais e líderes,
Esse é um chamado para o encontro que pode transformar histórias de crianças e juvenis para sempre. As inscrições para o seminário pastoral já estão abertas. Quem deseja iniciar no primeiro período pode garantir a matrícula antecipada pelo valor promocional de R$ 100, válida até o próximo domingo. As aulas começam no mês de fevereiro e as matrículas podem ser realizadas em qualquer prédio da Igreja Videira. E as novidades não param por aí. Também já estão abertas as inscrições para o cursão e para o CTL. As aulas têm início no dia 19 de fevereiro. Procure a secretaria do seu prédio e garanta a sua vaga. Estamos vivendo um importante avanço na reconstrução da Arena Praça da Bíblia. Neste momento, entramos nas etapas finais da concretagem, ao mesmo tempo em que realizamos a divisão das salas de apoio e a estruturação das paredes internas acústicas. Também seguimos com a infraestrutura e o cabeamento elétrico, além da preparação dos sistemas de som, câmeras e vídeo. Está chegando o Seminário Empreendedores Radicais 2026. O evento acontece nos dias 10 e 11 de abril na Arena Praça da Bíblia. As inscrições serão abertas nesta terça-feira, às 19 horas. Garanta sua participação pelo site empreendedoresradicais.com. Ei, você sabia que as matrículas da Escola Videira já estão abertas? Sério? E como os pais podem fazer a matrícula? É super fácil. Basta agendar uma entrevista pelo site www.escolavideira.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp através do número 6232516111. Ah, e tem vaga para a maioria das séries. Eu não perderei. Então venha fazer parte da Escola Videira. Esperamos por você! A imersão RL Go acontece no dia 7 de fevereiro no Auditório das Águas, na Arena Bueno, com o tema A Manifestação dos Filhos, um tempo de alinhamento, ensino e ativação espiritual para discipuladores, líderes e anfitriões dos Radicais Livres. Inscrição no valor de R$ 50. Garanta sua vaga na secretaria do seu prédio. Até o próximo Videira News. Que a sua semana seja abençoada. Nós estamos crendo que a partir daqui, em Goiânia, existe um poço que nós queremos falar: Espírito Santo de Deus, faz de novo. No finalzinho da década de 70, surgem os movimentos das comunidades. E essas comunidades eram jovens que foram batizados no Espírito Santo, cheios do poder de Deus, saindo de denominações históricas, querendo viver a igreja do Novo Testamento de uma maneira que eles liam no livro de Atos. O epicentro desse movimento das comunidades foi bem aqui, em Goiânia, Goiás, centro-oeste brasileiro. E a partir daqui, tantas pessoas foram tocadas. Por que não crermos num novo mover, numa nova geração de plantadores de igreja, de missionários, uma nova onda de líderes e servos apostólicos? Isso aqui não tem a ver com estádios lotados, não tem a ver com multidões, tem a ver com uma assembleia solene. Tem a ver com uma mobilização de uma geração clamando por arrependimento. We're talking about millions of people who could be changed in one day if God decides to pour out His grace. God is going to commission the Brazilian church with fresh fervor, fresh passion, fresh zeal, to not only see Brazil once again touched by the gospel, but to see Brazil take its place in the stage of the Great Commission in nations all over the earth. A partir de Goiânia para os quatro cantos do Brasil. Deus faz de novo por uma nova geração. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos?
É uma grande responsabilidade pregar aqui no lugar do pastor Radamés, mas é também uma grande oportunidade, uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com esse microfone hoje. E eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Amém? Hoje nós vamos falar sobre como sermos guiados pelo Espírito. Eu quero falar para você sobre a paz do Senhor que excede todo entendimento. Aí do jeito que você está, não precisa levantar. Eu queria que você cumprimentasse o irmão que está do seu lado novamente. Você vai dizer para ele: a graça e a paz do Senhor Jesus. Você sabe que essa é a nossa saudação. Existem outras igrejas que têm outros hábitos, né? Alguns cumprimentam com a paz de Deus, a paz do Senhor. Mas nós entendemos que a paz do Senhor, ela só chegou até nós por causa da graça. Por isso que nós falamos a graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui, nesse início de ano. Eu acho que é uma palavra muito importante para todos nós. Quantas vezes você ficou indeciso? Quantas vezes você ficou com medo de tomar uma decisão? Só para vocês entenderem, eu vou completar 52 anos agora, dia 3 de fevereiro. Aceito presentes, viu? E eu trabalhei numa mesma empresa por 25 anos. Fui funcionário de uma empresa. Em outubro de 2023, a empresa é uma empresa francesa, ela fez uma reestruturação. E a unidade que eu trabalhava na empresa aqui no Brasil foi extinta. Eles demitiram todos os funcionários. Fomos 80 demitidos no mesmo dia. E como eu fiquei muito tempo na empresa, tenho uma boa experiência na área, as pessoas falaram: não, agora, amanhã ele vai montar uma empresa para ele, vai começar um negócio. Eu estou desde 2023, outubro de 2023, sem tomar a decisão de começar um negócio. E às vezes, as pessoas que andam mais do meu lado, você está muito com medo, por que você não tomou uma decisão ainda? Você tem que dar um passo de fé, você tem que fazer alguma coisa. E essa palavra, ela foi uma resposta de Deus para mim. Quando eu recebi a palavra na quarta-feira, que o pastor me disse que eu ia pregar hoje, eu falei: olha aqui o que Deus está falando comigo. A palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15: seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo. E ele diz ainda: e sedes agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sabe que esse é um dos versículos mais práticos da palavra de Deus. E eu posso dizer também que ele é um dos mais transformadores na direção espiritual. Aí se você me perguntar: por que você não tomou uma decisão ainda? Por que você não abriu uma empresa? Por que você não deu um próximo passo? Porque eu ainda não tive paz no meu coração. Esse é o primeiro motivo, é o primeiro sinal. Você que já recebeu o Senhor, você que já aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo em você. A Bíblia está dizendo que a paz de Cristo é o árbitro. O árbitro é aquele que decide. Hoje está tendo um jogo do Atlético. Eu não sei qual que campeonato que é, mas está acontecendo um jogo do Atlético. Teve um irmão que não veio no culto porque foi nesse jogo do Atlético. Agora você já imaginou quando você está jogando futebol profissional? O árbitro apita. O que acontece com a partida, Cleidmar? Todo mundo para na hora. O juiz apitou, parou. Às vezes reclama, não, mas para.
A Bíblia está falando que a paz de Cristo é o árbitro. Se você sente paz, você vai. Se você não sente paz, você para. Todas as vezes que eu vou aconselhar alguém sobre uma decisão, sobre um negócio, sobre uma viagem, sobre um casamento, a pergunta que eu ouço é: pastor, como é que eu vou saber se é a vontade de Deus? As pessoas acham que eu como pastor, você como discipulador, líder, tem essa resposta na ponta da língua. Você vai falar, isso é a vontade de Deus, isso não é. Aqui a Bíblia está dando uma resposta para nós. A boa notícia é essa: Deus não deixa os seus filhos sem direção. Deus nunca virou as costas para os seus filhos. Nesses milênios da humanidade, Deus sempre se virou para o ser humano e para os seus filhos. Aquele que recebe o Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus, ele não vive confuso, ansioso. Eles não são como aquela música antiga que os crentes antigos cantavam, que é como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Quem já ouviu essa música? Nós não somos. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz, que nos guia. O apóstolo Paulo nos ensina aqui, nesse texto que eu li para vocês, em Colossenses, no capítulo 3, princípios extremamente práticos que você pode aplicar na sua vida, no dia a dia. Como o Espírito Santo vai te guiar. Nós estamos na nova aliança. E ele começa dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro. Paz. Se você tem paz, você faz, você decide. Se você não tem paz, não vá. Quando há paz, é uma permissão, é um sinal positivo, é um ok para você ir. Essa semana eu estive trabalhando em Brasília, e eu passei ali na região militar, eu estava trabalhando lá no HFA, eu passei ali várias vezes, num trânsito muito intenso, e eles não têm semáforo. Eles colocaram alguns militares, mas é como se fosse um semáforo de 4 estágios. Primeira vez que eu passei, eu achei aquilo um caos. Mas da segunda vez eu já comecei a entender. Tinha um dos guardas que estavam ali e dava um sinal com a mão. Quando ele dava o sinal com a mão para os outros, aquela faixa dele estava sendo parada. E ele liberava para o segundo liberar o trânsito dele, e assim acontecia aquela sequência. E aquele trânsito fluía durante o dia todo com segurança. É assim também, quando o Senhor der um sinal positivo para você, a paz no seu coração, decida, vá, tome posse, avance. Mas quando se perde a paz, aí é um sinal de alerta. E olha, parece às vezes que tem coisas que são muito lógicas, parecem ser vantajosas, urgentes. Parece que é uma coisa muito benéfica para você. Mas se você perder a paz, não vá. Essa semana eu estava conversando com um amigo, ele se desligou de uma grande empresa e montou uma empresa para ele. Ele é cristão também, ele veio de São Paulo, mudou para Brasília, alugou uma sala caríssima lá em Brasília, e ele está passando muita dificuldade financeira. E ele falou, olha, eu queria demais começar essa empresa, mas a minha esposa nunca sentiu paz, nunca. Sempre ela veio porque estava comigo, me apoia, mas ela nunca teve paz. Então eu falo para você que é casado, às vezes você não está sentindo paz, mas sua esposa está, ou vice-versa. É o Espírito Santo falando com vocês. A paz é um sinal de liberação, mas a falta de paz é um alerta. A paz não vai explicar o porquê. A paz, ela não vai falar para você detalhes de como você deve se sentir, mas ela vai decidir dentro de você. Muitas vezes nós queremos as respostas detalhadas, né? Pastor, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qual decisão que eu vou tomar? Você sabe que ou é sim ou é não. Lá no Antigo Testamento nós tínhamos o Urim e o Tumim. Ele falava sim ou não. É um código binário. Talvez seja o primeiro código binário, né? Hoje a internet usa esse código. Mas
Quem aprende a respeitar a paz do Senhor, anda em segurança. Às vezes, meus irmãos, podem surgir oportunidades para vocês que parecem perfeitas, propostas extremamente vantajosas, mas se você não tiver paz, não decida, não tome a decisão, ore mais um pouco. Algum tempo atrás, um casal estava se relacionando aqui na nossa igreja, e a irmã me procurou e perguntou para mim: pastor, você acha que é de Deus? Eu não senti paz, eu apenas falei para ela: vamos orar mais um pouco. E aí o moço que estava se relacionando com ela se ofendeu comigo, ele ficou chateado comigo, só porque eu falei: vamos orar mais um pouco. Se você não sente paz, por que você não ora mais um pouco? Por que você não espera mais um pouco? Olha, às vezes vem a palavra que eu tenho ouvido nesses anos, desde 2023 até cá. É medo. Você está com medo, você é muito medroso. Às vezes vem, é falta de fé, você não crê suficiente. Não, você tem que tomar a decisão, depois a paz vem. Mas deixa eu te falar, quando você decide contrariando o Espírito Santo, a paz não volta. A paz não está dizendo que a oportunidade é errada em si, mas a paz, ela está dizendo que é o caminho para você ir ou não. O árbitro que a Bíblia está dizendo aqui já deu o apito. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós decidimos andar no nosso próprio entendimento? Não precisa me responder, você sabe. Quantas vezes você já tomou decisões erradas em negócios, em oportunidades, em decisões, todas as áreas da sua vida, porque você não ouviu o Espírito Santo? Quem aprende a respeitar a paz do Espírito Santo evita dores que muitas vezes o tempo não cura. Passa anos e anos e aquela palavra, aquela decisão continua trazendo consequências. Mas o texto diz na sequência, no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui está a segunda parte da direção que você questionou na primeira. A paz ou não, é para você ir ou não ir, é o pare ou avance. Mas a palavra de Deus, ela instrui, a palavra de Deus, ela aponta. No Salmo 119, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso que o texto vem, a paz e a palavra. Por isso que é importante você estar nessa reunião aqui hoje. O que eu estou ministrando para você é a palavra de Deus. Por isso que é importante você participar da sua célula toda semana. Porque a palavra de Deus vai sendo ministrada ali. A palavra de Deus vai sendo liberada ali. A semana passada eu cheguei no Bueno pela manhã. E o pastor Wilson, lá da Chácara Paraíso, ele é dono daquela Chácara Paraíso, ele é pastor também. Só que ele não é pastor da igreja, mas ele já foi ordenado pastor. Ele estava na porta do prédio quando eu entrei. Quando eu cheguei, ele liberou uma palavra para mim que eu estava orando no trânsito até chegar lá. Ele liberou uma palavra, eu mandei para a Alessandra na hora. E a Alessandra falou: mas como que você viu essa palavra? Eu falei: a palavra de Deus. Deus usou um irmão para citar esse versículo para mim. Ele não escreveu a palavra, ele não descreveu a palavra, ele apenas citou a referência. Hebreus capítulo tal, versículo tal. Leia agora. Ele falou isso para mim. Quando eu sentei no meu lugar, eu abri a Bíblia e li. E Deus me deu uma resposta a um questionamento que eu estava fazendo no trânsito até chegar lá. Por isso que a Bíblia diz: habite ricamente. Tem muitos crentes que são meio que como aqueles que consultam o horóscopo. Quer saber qual que é a decisão, qual que é a direção de Deus. Mas eles não querem ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Você não é guiado por sensações. Nós que somos cheios do Espírito Santo, que nascemos de novo, nós não negligenciamos as Escrituras.
A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E a palavra de Deus, ela é o próprio Espírito Santo de Deus. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. É lá na palavra de Deus que estão as promessas a seu respeito. Todos os seus dias foram escritos antes que nenhum deles havia. O Senhor te conhecia quando você ainda era substância informe. Tudo que está na palavra de Deus é a seu respeito, filho de Deus. Por isso que você precisa que a palavra de Deus habite ricamente. Sabe o que é ricamente? É leitura constante, é ouvir a palavra, é meditar na palavra, é ouvir a palavra, é confessar a palavra, é decorar a palavra. Por que não decorar? A palavra de Deus é uma espada. No momento da luta, você precisa de uma arma. Decorar a palavra é ter a arma sempre com você. Por isso que a Bíblia diz que ela tem que ser atada. Por isso que ela tem que, os judeus antigos amarravam no braço, amarravam na testa, escrevia nos umbrais da casa. Por isso que a palavra precisa habitar ricamente em você. Você precisa ter familiaridade com as Escrituras. Você precisa encher o seu coração da palavra. Quanto mais o seu coração estiver cheio da palavra, mais direção você terá. E saiba que o Espírito Santo, foi Ele que conduziu, foi Ele que inspirou aqueles que escreveram a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus, e não há contradição entre o que está na palavra e a direção que Ele está dando no seu coração, e o hábito que está no seu coração. Por isso, se eu puder te dar uma direção hoje, seja cheio do Espírito Santo, mas seja cheio também da palavra de Deus. Ele diz aqui também, para nós termos comunhão uns com os outros, mas eu quero falar para você do que a palavra vai trazer hoje no seu coração. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o último versículo 18 diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Sabe que aqui Paulo está revelando uma ordem do reino de Deus. Essa é a maneira que Deus quer que você viva. Essa é a maneira agradável que Deus tem para você. A obra de Deus não pode ser um peso para você. A vontade de Deus não pode ser constrangedora, não pode ser um peso, uma dificuldade para você. Domingo é um dia de cultuar ao Senhor. Quando eu levanto de manhã, eu já corro para o Bueno, às vezes eu chego um pouquinho atrasado. Mas olha, é um dia de alegria. É o dia que nós temos a oportunidade de sermos cheios da palavra. É o dia que você tem de ser cheio, a oportunidade que você tem de ouvir a palavra que vai mudar a sua vida. Olha, irmãos, eu já recebi palavras aqui nesse culto, que a minha vida foi transformada. Depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu lembro de uma palavra que o pastor Luísio pegou há mais de 20 anos atrás. Ele pregou sobre o paralítico do tanque de Betesda. Aquela palavra falou comigo, ela entrou dentro de mim. Ela é como se ela tivesse sido costurada para eu vestir aquela palavra. Mudou completamente a minha vida. Principalmente quando ele fala que aquele paralítico estava ali esperando que alguém o jogasse nas águas, quando as águas agitassem, mas não tinha ninguém por ele. Sabe como que eu vivia até essa palavra? Eu vivia assim: eu não tenho pai, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu sou um sozinho aqui em Goiânia, eu não tenho nenhuma pessoa influente para me ajudar, para me indicar. Eu tinha esse pensamento dentro de mim. Quando o pastor falou, ele achava que ele precisava de alguém para jogar ele na água. Na verdade, aquilo era uma mentira, aquela água nem tinha aquele movimento. Está entre colchetes lá na Bíblia, que era uma crença daquele povo. O que aquele homem precisava era de ter um encontro real com Jesus, e a vida dele foi transformada. A partir daquele dia ele passou a andar com as próprias pernas.
Esse é o poder que a palavra de Deus tem. O texto diz que quando o reino se manifesta, 3 coisas acontecem. A justiça de Deus é revelada. Sabe o que acontece quando a justiça de Deus é revelada? Você é liberto. A sua identidade é restaurada. Essa aqui não é a justiça própria, mas é a justiça de Deus. A justiça que Jesus efetuou lá na cruz do Calvário. Sabe o que acontece? O que aconteceu quando você recebeu Jesus? A justiça de Deus foi totalmente satisfeita na sua vida. Os seus pecados foram todos apagados. Essa é a justiça que restaura a sua identidade e traz libertação para você. Por que é muito importante você entender sobre a justiça? Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é agradável. Mas a justiça própria, a sua própria justiça, ela é um trapo de imundícia. Essa semana, enquanto eu viajava, eu ouvi o podcast do pastor Luiz, e ele contava a história de uma irmã, um irmão que era obreiro, discipulador, estava com câncer terminal, e ele orava: Senhor, me cura desse câncer, eu sou um discipulador, eu já te servi tantos anos, eu mereço essa cura. Nesse mesmo dia, nesse culto de oração de milagres, veio uma mulher que ela foi prostituta a vida toda. E ela estava com câncer no útero. E ela chegou para pedir oração do mesmo jeito. E ela orava: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu nunca fiz nada para o Senhor, eu não mereço a cura. Eu não tenho de onde tirar, eu não tenho nenhum depósito com o Senhor. Sabe qual dos dois que o Senhor tem mais propensão de curar? A prostituta. A justiça própria, ela tem esses 2 extremos, de você achar que merece muito, mas tem o extremo também de você achar que não merece nada. Quando a minha filha Manuela, essa aqui, ficou doente, eu entrei em desespero. Ela foi nos médicos, ela usou vários remédios, os remédios não adiantavam nada. E ela foi definhando, perdendo peso, perdendo sangue. E um dia eu estava lá em Brasília, e a minha mulher me ligou e falou: olha, ela está muito mal. Ela está na cama, não consegue levantar. Naquele dia eu entrei em desespero. A justiça própria veio sobre mim. Ela não ficou lembrando que eu era pastor, que eu tinha uma rede, que eu já tinha feito encontro, expulsado demônio, não. Ficou lembrando das minhas falhas. Do quanto eu não tinha orado o suficiente. Daquele jejum que eu não fiz direito. Eu falava que ia fazer só de uma refeição, eu fazia de 2, às vezes eu comia um lanchinho na tarde. Quem já aconteceu isso aqui? Eu que sou pecador? Das promessas que eu tinha feito para o Senhor, eu não tinha cumprido. Sabe o que aconteceu? Eu entrei em desespero, irmãos. Eu fui na casa de um primo meu lá, que é pastor também, e comecei a contar para ele a história, pedi para ele orar, eu caí no chão, de tanto chorar. A minha situação, falei: agora Deus acerta comigo, hoje Ele me pega, hoje Ele vai cobrar cada centavo que eu devo. Isso é justiça própria. Mas naquele dia ele falou para mim: deixa eu te falar uma coisa, primo. Você é homem de Deus, você tem Jesus, mas o mais importante é que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, de toda falha. Você foi justificado e por isso você tem paz com Deus. Levanta a sua cabeça, para com esse desespero. Naquela hora eu recobrei o ânimo e eu fiquei lembrando que muitas vezes nós perdemos a paz quando vem a luta. Nós perdemos a paz quando vem a tribulação. Sabia que é no momento da tribulação que a sua fé vai ser provada. Hoje o pastor Luiz contou um testemunho do pastor Marcos Mota, que um dia ele ligou para o pastor Luiz, umas 2 horas da tarde, e falou: pastor, hoje o senhor vai ter que ir pregar lá no Garavelo, porque eu não posso pregar hoje. Mas por que, Marcos Mota, que você não pode pregar? Porque eu briguei feio com a minha mulher. Nós tivemos uma briga feia. E eu não estou
hoje preparado para pregar. Eu não tenho coragem de pregar. Aí o pastor falou para ele, deixa eu te falar, você vai pregar, é baseado na sua justiça ou na justiça de Cristo? Então quer dizer que os outros dias que você estava bem, você pregou na sua justiça. Ele falou, não, é na justiça de Cristo. Ele falou, então hoje você vai pregar no primeiro culto e ela vai pegar no segundo culto. E eu vou estar lá para presenciar essa palavra que vai ser poderosa. E o pastor Luiz disse que veio e sentou aqui na frente. Eu lembro o dia que ele esteve aqui, eu não sabia desse acontecido. Ele disse que foi um mover de Deus. Na hora que terminou o culto, os irmãos foram agradecer o pastor Luiz. Pastor Luiz, obrigado por mandar esse casal tão cheio do Espírito Santo para ministrar para nós aqui. Por que eu estou te contando essa história? Eu estou em alguns grupos de células aí, de discipulados. Eu vejo o irmão falando, hoje eu não vou fazer a célula. E depois eu fico sabendo que é porque teve uma briga com a mulher, teve um desentendimento. Deixa eu te falar, é nesse dia que você tem que ir. Porque é nesse dia que o Senhor vai te usar. A justiça não é sua, viu, Douglas? A justiça é dele. Eu não estou falando para vocês brigar com a mulher todo dia, não. Eu quero que não brigue. Mas se brigar, não deixe de fazer a célula. Não, tem gente que na hora de vir para o culto, tem uma discussão, fala, também não vou para o culto hoje. Quer dizer que nos outros dias você veio baseado na sua justiça? Eu estou bem hoje eu fiz tudo certo, então eu posso liderar a célula, eu posso ir para o culto. Eu fiz isso aqui para mostrar para você o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a sua identidade restaurada. Você foi justificado e agora você tem paz com Deus. Essa música que nós cantamos aqui, a segunda do louvor, fala que nada pode te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada. A obra do Senhor na sua vida foi completa. E por isso que você recebe a paz. Eu contei um exemplo da Manuela, agora eu vou contar da Helena. Quando a Helena era pequenininha, eu estava meditando sobre esse tema. E eu falei, agora eu vou ter paz, eu nunca mais vou me desesperar com nada. E eu estava tomando banho lá em casa, bem tranquilo, para vir para o culto. A Helena era bem pequenininha, a Vitória estava aprendendo a tocar violão. E ela tinha ganhado um violão da minha sogra, e ela guardava o violão em cima do guarda-roupa, na parte mais alta. E a Helena, não sei como, ela pegou um cabo de vassoura, foi puxando esse violão, e o violão caiu bem na testa dela. A quina assim, ó, Sairo, fez um corte enorme, e cortou uma veia, o sangue esguinchava assim, ó. Tss. E todo mundo lá em casa, aquele desespero, a minha mulher, as meninas. Eu estava tomando banho, eu falei, calma, está tudo bem. Eu senti uma paz tão grande no meu coração. E eu falei, não tem nada aqui, não tem problema nenhum, fique tranquila. E nós lavamos aquele negócio ali, eu coloquei uma toalha na cabeça dela, nós fomos lá no médico, o médico deu ponto nela, sem anestesia, ela não chorou. E ela era pequenininha. Acho que ela tem a cicatriz até hoje. E para vocês verem um milagre, nós encontramos um cirurgião plástico para dar o ponto nela, não ficou quase nem sinal. Deixa eu te falar, é nos momentos de lutas e dificuldades que você precisa de exercer a sua paz. O Salmo 91 diz, 1000 cairão ao meu lado, mas você não será atingido. Você sabe que eu estou vivendo esses dias pela graça. Aí eu chego com um carro novo ali no estacionamento, o irmão fala assim, que pela graça, rapaz, você não vive pela graça, não. Eu vivo pela graça. E eu encontrei esses dias com uma colega minha que trabalhou comigo esse tempo todo. E ela falou, Abel, tem uma proposta para você voltar para a indústria farmacêutica. Tem uma vaga aqui que é a sua cara. Você vai fazer o processo, mas você já está contratado. Sabe o que eu falei para ela, Vitor Hugo? Falei, muito obrigado, eu não tenho interesse. Não quero ser mal educado com você, mas não tenho interesse. Por quê? A paz. E olha, a Bíblia diz que a justiça, a paz, e aí vem a alegria. A alegria, ela explode. Sabe que a alegria é força, é fé renovada. Sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você foi justificado, você tem paz. E se você tem paz, você pode se alegrar na presença do Senhor. Você pode se alegrar com aquela célula.
Você pode se alegrar com aquele discipulado, com aquela rede, com aquele pastor, com aquela liderança que o Senhor colocou sobre você. A justiça, meus irmãos, é a base da vida cristã. A justiça não é fruto do seu comportamento. A justiça é fruto da sua fé no Senhor Jesus e no sacrifício lá na cruz do Calvário. Primeiro que você não poderia comprar, você não poderia pagar. Quando a Bíblia diz a palavra habite ricamente, sabe o que é? Quando você estiver confuso, quando você estiver sem saber qual decisão tomar, se encha da palavra. Não vai buscar um versículo como quem lança uma sorte, como quem busca um horóscopo. Você precisa ler, meditar, orar na palavra. Analisa cada parte da palavra. De repente, sabe o que vai acontecer? Aquele texto vai trazer clareza, vai saltar, ela vai trazer paz para você, ela vai trazer alegria, vai se alinhar ao seu coração. Não é uma emoção momentânea, mas é uma convicção. A palavra ela não grita, mas ela ilumina, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela aponta o caminho, a palavra confirma o caminho, a palavra te dá direção, a palavra te ajuda a tomar decisões. Então, a paz do Espírito Santo com a palavra de Deus vai te fazer andar em segurança. Certa vez eu li um livro do pastor Puyang-Chu, que ele contava de um ex-guerreiro, um ex-soldado da Coreia do Sul que voltou da guerra. Depois de muitos anos na guerra, ele chegou em casa, a esposa dele tinha casado de novo, tinha outra família. E ele tinha mandado todo o dinheiro que ele ficou 5 anos na guerra para a esposa. A esposa pensou que ele não voltaria mais. E casou de novo, teve filhos com outro homem. E ele então decidiu se matar. E de alguma maneira ele encontrou a igreja, desistiu do suicídio, e o pastor falou para ele: você vai ler a palavra de Deus e você vai ser cheio do Espírito Santo. Pastor, qual a decisão que eu vou tomar? O pastor falava: eu não sei qual a decisão, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai colocar paz no seu coração e vai te dar a direção. Sabe que um dia ele estava lendo a Bíblia, e ele leu lá em Mateus: vós sois o sal da terra. Ele falou: é comigo isso aqui. Pastor, Deus falou comigo, eu sou o sal da terra. Eu falei: amém, irmãos, que bênção que Deus falou com você. Mas e aí, o que você vai fazer? Ele falou: eu vou vender sal. O pastor falou assim: irmão, ficou louco com a guerra. Só que se eu te falar, você está rindo? Ele montou uma indústria de sal. Ele se tornou o maior produtor de sal da Ásia. Fornecia sal para a China, para a Índia, para o Japão, para os Estados Unidos. Toda aquela Ásia era fornecida com sal. Ele se tornou o homem mais rico da igreja lá na Coreia do Sul. Porque a palavra de Deus, ela fala comigo de uma maneira e com você de outra. Por isso, você precisa se encher da palavra. Sabe que a justiça, deixa eu te falar, a justiça não é um comportamento, é uma posição que você foi colocado. Você não é justo porque você faz tudo certo. Você é justo porque o Senhor Jesus fez tudo certo. Você não faz para ser aceito. Você faz porque você já é aceito. Justiça, ela não é uma conquista, é um presente que você recebeu. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, se você puder projetar para nós, a Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a justiça, não há mais condenação. Sabe que o diabo é chamado de acusador, mas o Espírito Santo, ele é o consolador. Ele te ajuda, ele te consola. A acusação, ela paralisa, a acusação impede você, mas a consolação, ela te impulsiona, ela te direciona. Muita gente tenta ter fé, mas ainda carrega condenação. Você já tentou andar pelo Espírito, mas você não conseguiu ainda, porque a condenação continua dominando o seu ser interior. Hoje, eu quero dizer para você que você foi justificado, e a fé só pode fluir de um coração que entende, que tem revelação que foi justificado. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que nós somos justificados pelas obras, porque você foi a pé para a Trindade, aí você foi justificado. É isso que a Bíblia diz? Não! Só para saber se vocês estão prestando atenção. Romanos, no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que nós somos justificados mediante a fé. E por isso
nós temos paz com Deus. Se você tem paz com Deus, você pode andar tranquilo. Você pode andar despreocupado. Você pode descansar que o seu futuro está nas mãos de Deus. Como diz o ditado popular, o futuro a Deus pertence e pertence mesmo. Ele já alinhou tudo para você. Nós que somos pais temos uma preocupação com o futuro dos nossos filhos. Nós que somos pastores temos uma preocupação com o futuro da nossa igreja, das nossas células, como vai ser amanhã, a multiplicação. E Deus está falando aqui, o Senhor já deu paz, já está tudo alinhado. Se nós descansarmos na vontade dEle, na bondade dEle, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, nós vamos viver em alegria, em contentamento. Deixa eu te falar, a paz que nós recebemos não é comprada, ela não é conquistada, mas a paz é uma herança, é um bem, é um dom. Jesus Cristo disse em João, no capítulo 14, versículo 27, a minha paz vos dou. Sabe o que é isso? Eu te dou de graça a minha paz. Eu não a dou como o mundo dá. Eu dou uma paz verdadeira. A paz que você pode descansar mesmo quando você não vê, mesmo quando você não enxerga. A paz de Cristo não é uma paz humana, ela é espiritual, ela é sobrenatural, ela invade, ela ocupa, ela governa. Mas sabe o que é a paz espiritual? Não é a ausência de guerra. O Salmo 91, no versículo 7, eu já citei aqui, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe o que eu lembrei desse versículo? Quando Jesus estava no barco, e veio aquele vendaval. Sabe o que Jesus estava fazendo? Estava dormindo. Eu não posso demorar muito, porque o nosso tempo aqui é corrido. Mas quando eu tinha ali meus 23 anos, 24 anos, a empresa que eu trabalhava, que eu trabalhei esse tempo todo, a matriz, o nosso escritório era lá em Belo Horizonte. Então todo mês eu ia para Belo Horizonte. Aí descia no aeroporto ali de Confins, quem já foi lá, tem uma estrada ruim, cheia de curvas para você chegar na cidade. Nessa van do aeroporto, com todos os meus colegas aqui de Goiânia e Brasília, aquela van desgovernou. O motorista perdeu o controle. E nós descemos num despenhadeiro com a van. Não era muito grande o despenhadeiro, mas dava para machucar. Eu estava no banco da frente eu continuei tranquilo. E o povo, quando a van começou a sair, eles invocaram todos os santos que vocês podem imaginar. Arrepender de todos os pecados. Eu bem tranquilo, rindo. Eu fiquei rindo, porque foi assim, igual aquela história da montanha russa. Faz de novo, faz de novo. Aí o pessoal falou assim, rapaz, nós quase morrendo aqui, você rindo aí na frente, o que é isso? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não casei ainda, Deus falou que vai me dar uma família. Deus deu uma promessa de me dar filhos, me dar netos. Deus me falou que eu vou ser pastor, eu ainda não sou pastor ainda. Então eu não vou morrer hoje. Eu não estou preocupado com essa van descer, sair da estrada aqui. Sabe o que é isso, irmãos? Mesmo no meio da luta, no meio da dificuldade, descansa no Senhor, confia que Ele está conduzindo. Confia que Ele cuida de você. Sabe o que é paz? É descanso em fé. É você crer que você foi justificado. Que Deus não tem mais contas para acertar com você. Jesus pagou tudo lá na cruz. Ah, pastor, e no dia que eu cometi alguma coisa errada? Continua crendo. Porque no dia que você acha que não tinha cometido coisa errada, era nesse mesmo motivo que você descansaria. É na paz de Cristo, é no sacrifício do Senhor Jesus. E a graça, irmãos, ela nos chama para descansar. Em Hebreus capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz que nós cremos e por isso nós entramos no descanso. Sabe que a paz do Senhor, ela guarda a nossa mente. O inimigo, ele tenta tirar a sua paz. Porque ele sabe que onde não há paz, não tem clareza. Onde não tem paz, não tem descanso e não tem alegria. Você acha que uma pessoa que vive debaixo de acusação, ele consegue ter alegria? Não tem. Então, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a paz guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. É por isso que você precisa ser cheio de paz. Porque o nosso maior campo de batalha hoje é a nossa mente.
Você vive cheio de preocupações, de ansiedades, comparando você com o outro. Você vive com medo, às vezes, do amanhã, com medo de não dar certo, com medo do prejuízo, com medo da possibilidade de dar errado. Preocupações com a sua saúde, com seus filhos. Mas olha, onde a paz chega, o caos se cala. E a paz de Cristo governa os seus pensamentos. Fala comigo assim: a paz de Cristo governa os meus pensamentos, em no nome de Jesus. E o texto diz que é justiça, paz e alegria. Já estou caminhando para o meu final. Sabe que a alegria é um sinal do Espírito Santo. Lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 13, a Bíblia diz que o Deus da esperança vos encha de alegria. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a alegria. Esse é o sinal que você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Alegria, paz. Mas deixa eu te falar, alegria não é só uma sensação emocional. Em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Todo mundo sabe. Por isso, onde a alegria entra, a fé aumenta, o medo sai, a esperança renasce, o ambiente muda completamente. Por isso que todas as vezes que o ministro de louvor chamar para dançar aqui na frente, pular, venha dançar. Sabe por que eu não vim? Porque senão eu ia ficar cansado, não ia dar conta de pregar. Mas eu quase vim, eu fiquei fazendo assim, querendo vir. Mas olha, a alegria do Senhor é a nossa fé, é a nossa força. Sabia que um crente sem alegria é igual um carro sem combustível? Ele não vai a lugar nenhum. Essa é a marca registrada dos crentes, a alegria. Nós temos alegria para fazer uma comunhão. Nós temos alegria para fazer um churrasco. Você sabe qual que é a minha maior alegria? Quando eu venho para o culto aqui, nós temos uma palavra cheia do Espírito Santo, os irmãos são tocados. Sabe aquele dia que a gente está no encontro ali, que os irmãos são tomados pela presença de Deus? Eu me sinto tão alegre. Eu vejo a glória do Senhor se manifestando. Olha, nós temos na nova aliança um novo espírito, o espírito da sabedoria sobre nós. O Senhor nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus, depois as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino é o Espírito Santo, é a paz do Senhor. Você tem o Espírito Santo, você tem o controle. E por fim o texto diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Sabe que Deus nos guia de forma individual, mas Ele usa o discipulado, a célula. Deus colocou ao seu lado irmãos sábios, líderes, discipuladores, pastores, conselheiros, cheios do Espírito Santo. Esses irmãos também são instrumentos de Deus para te guardar do engano, para te conduzir, para te direcionar. Quando o irmão te convida para vir no culto, sabe que ele está sendo um instrumento de Deus na sua vida. Quando o líder manda aquela mensagem: hoje nós teremos célula, aquela simples mensagem pode ser um instrumento de Deus para mudar a sua história. Muitas vezes nós estamos cegos em alguma área, e Deus usa um homem, uma mulher de Deus para trazer clareza. Por isso, você não deve andar solitário. Seja cheio do Espírito Santo. O texto de Colossenses no finalzinho diz: louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. Lá em Efésios 5 a Bíblia diz também: falando entre vós com salmos, entoando louvores ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sabe onde é que nós fazemos isso? Na comunhão, em comunidade, quando nós estamos como igreja aqui agora. Eu te falei aqui de 3 formas de você ser guiado pelo Espírito Santo: tendo paz, a palavra, e agora 4 na verdade, né? Os conselheiros. Mas também quando você louva ao Senhor, quando você entoa louvores, de alguma maneira o Espírito Santo traz clareza para você. O louvor quebra cadeias, o louvor também liberta. E quando você é cheio do Espírito Santo, você não apenas vai tomar decisões certas, mas você se torna um rio
para fluir na vida de outros. Queria convidar você a ficar de pé. Lá em Ezequiel, no capítulo